E aí galera do YouTube, pessoal aí que nos acompanha no Airsoft Tech Blog, nossos clientes e amigos aí da loja aidplus.com, pessoal também que nos acompanha pelo Facebook, Google Plus, tudo bom? Aqui é o Diógenes falando mais uma vez. E hoje aproveitar aqui que eu tô na oficina trabalhando com a King Arms aqui e fazer mais um vídeo para vocês sobre serviços preventivos, né? Eu já falei sobre shimming anteriormente e também já falamos aí no blog, por exemplo, sobre Swiss Cheese. Falamos no outro vídeo sobre lubrificação. São serviços preventivos. E a gente costuma receber diversos e-mails aí, fazendo sempre as mesmas perguntas, né? Fazendo perguntas do tipo como aumentar a FPS, ou como transformar minha M4 numa DMR, e qual motor, qual engrenagem, qual mola, suporta, etc. E como geralmente o pessoal faz as mesmas perguntas, a gente costuma dar as mesmas respostas, né? Porque é um critério técnico, né? É uma questão técnica. E dentre essas respostas, principalmente sobre durabilidade, a gente costuma falar sobre o shimming, que eu já falei nesses vídeos anteriores. Falo sobre lubrificação, vedação e etc. E eu costumo falar também sobre a correção do ângulo de encaixe do pistão com a Sector Gear, que é um serviço preventivo. É um serviço preventivo e ao mesmo tempo vai trabalhar com a questão da eficiência da engrenagem e do pistão. O motivo básico de se fazer a correção do ângulo de encaixe da Sector Gear com o pistão é porque a Gearbox padrão Tokyo Marui, ela tem digamos assim, um erro, uma falha de design, em que o pistão ele fica numa posição um pouco mais à frente do que ele deveria estar. Ele fica numa posição em que faz com que essa engrenagem, quando ela vai fazer o contato com o primeiro dente, ela faz num ângulo em que, ao invés de tracionar o pistão nesse sentido, ou seja, aplicar a força nesse sentido, ela faz aplicando inicialmente uma força nesse sentido. E depois é que ela vai conseguir encaixar e fazer isso daqui. Então, inicialmente ela aplica uma força para cima e depois ela faz isso. O que que acontece? Quando ela aplica uma força para cima, ela vai sobrecarregar o primeiro dente. Ela vai exercer uma força sobrecarregando esse primeiro dente aqui. Entendeu? Então pode observar, até nesse pistão aqui mesmo, eu não sei se vai sair no vídeo. Vou tentar mostrar aqui pelo vídeo. Que a superfície de contato entre eles aqui inicialmente, deixa eu ver se consegue. Você consegue ver uma falha, uma lacuna entre o dente aqui, ó. Por quê? Porque o dente está pegando numa superfície, está fazendo contato com a superfície de forma errada lá, ó. Dá para ver nesse ponto aí, dá para ver que existe uma lacuna entre o primeiro dente da engrenagem e o primeiro dente do pistão. E isso faz que inicialmente a força seja aplicada nesse sentido e não no sentido eficiente do trabalho. Para corrigir isso, então, nós temos que fazer com que o pistão afaste-se um pouco. Porque ele se afastando, vou tentar mostrar para vocês aqui. Ele se afastando um pouco, olha, que agora o dente aqui faz 100% de contato um com o outro. Observe, dá para observar aí que agora não existe mais uma lacuna nesse espaço aqui, ó, nesse espaço. E a engrenagem, a partir daqui, ela vai tracionar o pistão diretamente para trás. Aqui ele desencaixa
não é possível mostrar exatamente o movimento, mas observe que a partir daqui a engrenagem vai tracionar o pistão diretamente para trás. Tá ok? Diretamente para trás. Corrigindo isso, a durabilidade do pistão vai aumentar. Você vai ter um pistão trabalhando eficientemente, ou seja, você vai forçar menos as engrenagens, vai desgastar menos o pistão, vai forçar menos o motor, vai produzir menos calor, menos atrito. Você vai ter uma maior eficiência do seu sistema de engrenagens e de motor. Obviamente que isso vai acarretar o quê? Melhoria na cadência de tiro. Talvez não seja uma melhoria assim gritante, né? Significativamente grande, mas é uma melhoria já, sem contar que você vai estar trabalhando com melhor eficiência e trabalhando de forma correta, ou seja, vai gerar menor desgaste nas peças. Tá, mas como que eu posso fazer essa correção? O que eu devo utilizar? A correção desse problema, desse erro de design, ele pode ser feito de duas formas. A primeira forma é você adicionar espaçadores entre o pistão e a cabeça do pistão. Então você vai adicionar arruelas de plástico preferencialmente entre a cabeça do pistão e o pistão, fazendo com que o pistão recue até o suficiente para corrigir esse problema. Tá ok? Então você vai adicionar aqui e você vai recuar o pistão o suficiente para poder corrigir esse ângulo. A outra forma de se fazer isso é você adicionando um espaçador entre a cabeça do cilindro. Você vai adicionar um espaçador aqui, ou seja, você vai adicionar outra arruela de material aqui, pode ser de plástico, pode ser de borracha, pode ser de EVA. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os materiais. Então você vai adicionar um espaçador aqui, fazendo com que aumente essa distância e o pistão vai recuar, tá ok? Então são as duas formas de se fazer. Eu sugiro fazer adicionando espaçadores aqui. É um método mais fácil de se fazer e ao mesmo tempo você não está adicionando peso no conjunto do pistão, né? E esse peso vai produzir maior impacto na cabeça do cilindro, que vai ser transferido para a gearbox, que vai levar a gearbox ao aumento do risco de trincar, tá? Então sugeri então adicionar espaçadores aqui. Beleza. Que tipo de espaçador eu posso utilizar? O ideal deveria ser Sorbotane, que é uma borracha, digamos assim, que foi desenhada para ser extremamente resiliente, ou seja, ela tem um poder de se deformar e voltar à forma original dela maior do que as borrachas convencionais. Ela é extremamente resiliente e ao mesmo tempo ela ela absorve impacto e o som. Então ela diminuiria a energia que é transferida para a gearbox, ela iria absorver o impacto e ao mesmo tempo ela absorveria o som, porque ela foi desenhada originalmente aí para poder servir como isolante, né, do som, né? Mas no Brasil, como era de se esperar, nós não temos Sorbotane disponível. Então, o único modo aí seria importando, tá ok? Teria de importar. Eu conheço um site chamado airlab.com. Aliás, não é nem airlab.com, ele é do Reino Unido. airlab.co.uk airlab.co.uk.
Só procurar Airlab Airsoft aí no Google que vocês encontram. Lá tem o Sorbotane, inclusive ele já vem com a proteção. Ele vem como se fosse uma borracha dessa daqui. Ele vem com a proteção de silicone para evitar com que ele se deteriore, tá? Então ele já vem completinho. É em libras esterlinas, então, ou euros, se não me engano. Não, acho que é libras. Então antes de se esperar um precinho mais salgado. Mas também uma vez instalado você não precisa se preocupar mais, tá? Então vamos... no Brasil nós não temos o Sorbotane, correto? Se nós não temos Sorbotane, qual é o material que nós temos? Temos as borrachas convencionais que você pode comprar. Tem até aquelas que vêm em forma de manta. Uma mantazinha de borracha. Basta cortar em forma de arruela. Aqui eu utilizo inclusive um cilindro. Eu afiei um cilindro velho. Afiei a borda dele, então eu utilizo como um molde. Eu ponho em cima da borracha, bato em cima, ela corta. E depois eu faço outro buraco com outro tipo de cilindro um pouco menor. Um tubo um pouco menor. Se você tiver uma cabeça de cilindro velha, uma cabeça de cilindro velho assim, você pode tirar a borracha dela e utilizar também, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar inclusive uma borracha dessa que a gente retirou de uma cabeça de cilindro velha. Pode utilizar também. Aqui vai ficar mais fácil. Para poder complementar, fazer um ajuste fino, a gente utiliza aqui uma borrachinha de EVA. Ela é bem fininha, pode observar que ela é bem fininha, uma borrachinha de EVA fina na espessura. O EVA tem um problema, ele deforma e não volta mais, né? Então uma vez que ele sofre deformação, ele não volta mais ao estado original dele, ele não é tão resiliente assim. Então vai acabar de tempo em tempo você ter que fazer a correção novamente, tá bom? Então, mas aqui a gente vai utilizar uma borracha que foi feita aqui, e para fazer o ajuste fino nós vamos utilizar o EVA. Pode observar que nessa cabeça de cilindro eu já até colei para poder poupar tempo. Colei a cabeça de cilindro aqui normalmente. Eu lixei aqui para poder dar um acabamento. Inclusive depois tem que limpar essa cabeça de cilindro para poder ficar certinho. Instalei na cabeça de cilindro. Tá, instalei a cabeça de cilindro. Vou colocar no cilindro, instalar normalmente. E vamos instalar o pistão e observar como é que ficou o ajuste. Como referência, eu vou dizer para vocês aqui qual que é a referência que você vai ter para poder ajustar corretamente o pistão, tá bom? O método mais fácil de você chegar ao ponto certo aqui é você ajustar o primeiro dente do pistão, que seria esse primeiro dente aqui, esse primeiro dente, aproximadamente a 12 horas em relação ao eixo da engrenagem. Então, ele vai ficar mais ou menos a 12 horas do eixo da engrenagem, tá bom? Aqui, se a gente observar, o primeiro dente vai estar um pouquinho à frente, um pouco à frente. Observe aí que não está a 12 horas, vai estar um pouquinho à frente de 12 horas. O ideal então é que ele recue um pouco mais até ficar nessa posição de 12 horas, tá bom? Tá, mas só para mostrar para vocês. Vocês observaram que aquela hora o pistão estava com a lacuna grande entre os primeiros dentes aí. O primeiro dente da engrenagem e o primeiro dente do pistão, certo? Observa aqui. O pistão está todo para frente aí já. Observe que praticamente já não tem mais lacuna. Praticamente. Mas observa aqui a engrenagem em relação ao primeiro dente. Que ele não está exatamente a 12 horas. Então ele tem que estar mais ou menos aqui assim. Complicado mostrar aqui no vídeo. E isso você vai fazer ajustando e olhando
de perto, observando de perto, aqui dá para observar que existe ainda uma pequena lacuna. E observando pelo referencial da chave, eu consigo observar que não está mais ou menos a 12 horas. Está um pouquinho à frente. Para fazer essa pequena correção, esse ajuste, eu vou adicionar também mais uma camada de EVA. O EVA é bastante mole, né? Ele é bem mole. Então ele vai sofrer uma deformação. Talvez ele fique visualmente aqui, como referência, ele fique um pouco atrás. Como que você vai saber então se está do jeito certo? Instale a mola. Coloque a mola, porque a mola é que vai apresentar a aplicação de força convencional dela. Instale a mola, faça a conferência. Se você quiser continuar utilizando o referencial, que é a chave, observe agora que ela já ficou 12 horas. O EVA vai sofrer uma deformaçãozinha posteriormente. 12 horas aqui, ó. Desse jeito tá praticamente correto. Se você olhar, se você for fazer uma conferência visual aqui, você já vai observar que o pistão vai estar encaixado perfeitamente com o primeiro dente. Como eu não tenho 3 mãos, não vai dar para mostrar para vocês de perto como é que ficou. Mas é só você fazer a conferência visual. O pistão e o primeiro dente do pistão e o primeiro dente da engrenagem, eles têm que fazer contato. A superfície entre um e outro tem que fazer contato em 100%. Imagine o seguinte, deixa eu utilizar outro pistão aqui, vou utilizar esse daqui. Imagine o seguinte, tá aqui como se estivesse de cabeça para baixo, não é isso? Então tá de cabeça para baixo aqui, então o movimento do pistão sendo tracionado é nessa direção. Se estivesse assim, seria nessa direção, correto? Então vamos imaginar aqui. Então a engrenagem vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai encaixar nesse primeiro dente e tracionar. Se o ângulo estiver ruim, estiver mal feito, vai ter uma lacuna entre eles. Não sei se é possível ver. Tem uma lacuna entre eles. A correção vai fazer com que o dente encaixe perfeitamente aqui, ó. Não fique lacuna. Não exista uma lacuna aqui, ó. Ele vai fazer um encaixe perfeito. Quando ele faz esse encaixe perfeito, ele deixa de projetar o pistão inicialmente contra a gearbox e fazer só o movimento para trás. Claro, isso aqui a gente está falando assim, ele é meio que hipotético. A tendência do pistão é tentar escapar mesmo, correto? Mas a força que vai ser aplicada, ela é nesse sentido, tá ok? A força que vai ser aplicada é nesse sentido. E não inicialmente como é feito, que é feito nesse sentido aqui. Feito assim. A aplicação da força tem que ser assim. Feita a correção, pode ser que você encontre um problema relativo aos primeiros dentes do pistão. Por quê? Porque o pistão, geralmente o pistão original, ele costuma vir com todos os dentes, tá ok? Dessa forma, inteiriço, 15 dentes. E muitas vezes você vai fazer essa correção e vai acabar tendo um problema em que o primeiro dente da engrenagem vai acabar malhando com esse segundo dente, ou às vezes até com o terceiro dente do pistão. Então você vai ter um desgaste prematuro desse, aliás, prematuro não, um desgaste desse pistão aqui, entendeu? Então se a engrenagem fizer encaixe aqui e tracionar até o final, quando o pistão tiver de ser liberado, ele vai travar. Tá ok? Ele vai travar. Porque ainda, quando o último dente passar aqui, ainda restará um dente da engrenagem. Essa trava, obviamente que ela não é duradoura, ela não é permanente, porque ele vai soltar o último dente aqui. Quando o último dente soltar, o pistão vai ser projetado para frente, mas ele vai encontrar ainda mais um dente, aí vai desgastando de trás para frente. Por isso que ele vai travar nisso daqui, tá? Então, para poder
corrigir esse problema, é necessário remover o segundo dente do pistão, e em algumas vezes você desgastar um pouco o terceiro dente do pistão. Você vai remover esse segundo dente completamente e às vezes será necessário raspar um pouco do terceiro dente para permitir que o primeiro dente da engrenagem ele passe direto, entendeu? Observe aqui que nesse pistão, por exemplo, eu removi o segundo dente. E também foi necessário retirar um pouco, mas não foi todo, do terceiro dente, conforme eu disse aqui, ó. Eu removi completamente esse dente aqui, e raspei um pouco esse daqui para poder fazer com que a engrenagem trabalhe livre e faça contato tão somente com o primeiro dente. O segundo dente vai fazer falta? Não, não vai fazer falta, tá? Não vai fazer falta. Por quê? Porque quando o primeiro dente aqui, ó, liberar o dente do pistão, esse dente aqui já vai estar malhando com esse, ó. E como inicialmente a força aplicada na mola ainda é pequena, sim, proporcionalmente pequena, não vai fazer tanta diferença, tá bom? Bom, basicamente é isso. Você corrigiu o ângulo de encaixe. Por isso que às vezes você vai fazer lá quando você for comprar pistão, você vai falar, mas veio faltando um dente aqui, esse pistão tá faltando um dente. Olha, ele já veio removido. Às vezes você encontra lá pistão 14 dentes, né? Ou pistão de 15 dentes. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é só porque um já vem com esse dente removido. Esse dente aqui já vem removido. 14 dentes. Mas o padrão é que ele também é de 15 dentes, né? Ele é de 15 dentes, porém um dente foi removido. Aí eles chamam de 14 dentes. Mas assim, a compatibilidade é como se fosse um pistão 15 dentes, tá bom? Esse é o serviço de correção do ângulo de encaixe da engrenagem. É um serviço preventivo. Eu tenho um pistão da G&G, por exemplo, na minha EG. Original eu utilizo desde 2011. Eu comprei minha EG em 2011. Fiz o serviço de correção desse ângulo e ele dura até hoje. Eu continuo utilizando ele até hoje, tá? Se você gostou, dá um joinha aí. Se quiser compartilhar, compartilhe. Não se esqueça de que, só retornando aqui um pouquinho, eu coloquei o EVA aqui dentro, mas ele não pode permanecer solto, tá? Eu vou aplicar cola nele aqui agora para poder continuar o processo. A cabeça do cilindro aqui também foi alterada, tá vendo? Ela foi colada, uma borracha sobre a outra, mais ou menos alinhando o furo onde o ar vai sair. Eu esqueci de falar sobre esse detalhe, então vou voltar aqui um pouquinho. Depois que eu fiz, eu encontrei a distância do pistão aqui, o recuo do pistão, aí eu venho cá e colo. Pode utilizar uma cola de secagem rápida, eu prefiro uma cola que seque menos rápida, um adesivo menos rápido, para você poder ter um prazo para poder movimentar a borracha aqui antes de fazer a fixação final, tá? Eu mostrei aqui, eu tinha que falar, porque senão depois você coloca a borracha solta aí dentro, e aí vai fazer bagunça na sua gearbox, você vai falar, pô, mas o Diógenes não falou que tinha que colar, né? Tem que colar, tá bom? Serviço é isso aí, dá um joinha se gostou, se não gostou também, pode falar aí e dê sua sugestão, tá bom? Pode compartilhar, quiser compartilhar aí no Facebook, nos outros negócios, seria bom também, porque é tipo de conhecimento que está escasso ainda. Muito obrigado pela paciência, um abraço e até a próxima.